Você já percebeu como o medo parece ter chave da sua vida? Medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de ser abandonado. Enquanto alguns parecem atravessar as mesmas lutas com uma coragem quase sobrenatural, portas se abrindo na hora certa. Você sente que vive travado, orando, chorando, esperando, e nada muda. E se eu te dissesse que existe um único versículo, escondido em um dos salmos mais poderosos da Bíblia, que Florence Scovel Shinn chamava de o decreto da libertação silenciosa? Um versículo que, quando declarado como Jesus ensinou, não apenas quebra cadeias de medo, mas atrai exatamente as oportunidades que Deus já preparou para você. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar o Salmo 34:4 em um decreto diário, simples e bíblico, que corta o medo pela raiz e alinha sua vida com as portas que o céu quer abrir, mesmo que você já tenha orado, jejuado, feito campanhas inteiras e ainda se sinta paralisado por dentro. Imagine esta cena: Nova York, década de 1930. Uma mulher entra na sala de palestras de Florence, quase arrastando os próprios pés. O marido a abandonou, as contas se acumulam e o medo a acompanha como uma sombra. Ela já tentou de tudo: novenas, promessas, noites em claro chorando no travesseiro. Quando começa a falar, a voz falha. Florence, eu amo a Deus, mas vivo com pavor do amanhã. Florence abre a Bíblia com calma, folheando os salmos até que seus dedos param. Ela sorri, olha nos olhos daquela mulher e lê devagar, como quem abre uma chave de cofre espiritual. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Em seguida, ela diz algo que mudou a vida daquela mulher, e pode mudar a sua. Você recita esse versículo como quem lê um livro, mas Deus está esperando que você o declare como quem assina um decreto no tribunal do céu. Talvez você se reconheça um pouco nisso. Você ama a Deus, acredita em Jesus, conhece o Salmo 91, o Salmo 23, já fez orações de livramento, já pediu proteção para os filhos, já ungiu portas e janelas, mas o medo continua aí dentro. Medo de más notícias, medo de perder tudo, medo de que algo terrível aconteça. Não é falta de fé. Ninguém te ensinou o princípio bíblico de transformar o Salmo 34:4 em palavra que manifesta, em decreto sagrado. A boa notícia? Você não vai precisar decorar 100 e tantos versículos, nem repetir rezas infinitas, nem acordar às 4 da manhã todos os dias. Você vai aprender a declarar uma verdade simples, totalmente bíblica, do jeito que Jesus ensinou em Marcos 11:23, de forma que até uma criança conseguiria compreender, mas com a autoridade de um filho que sabe que o pai o ouve. Porque antes de revelar esse decreto, você precisa conhecer o segredo que Florence descobriu. Não é o tamanho da sua oração que quebra o medo, é a forma como você fala com Deus e como você fala com a própria alma. Florence Scovel Shinn nunca foi apenas uma escritora motivacional, como muitos tentam rotular hoje. Ela era uma mulher que acreditava literalmente que a Bíblia continha códigos espirituais vivos, escondidos entre palavras simples, esperando apenas alguém aplicá-los com fé. E essa convicção, essa certeza interior, nasceu de uma das noites mais difíceis de sua vida. Era inverno em Nova York. O ateliê estava frio, quase vazio, e o cheiro de tinta velha misturado ao silêncio fazia a solidão parecer maior. Florence estava sentada diante de suas telas encostadas na parede, todas sem comprador. Divorciada, julgada pela sociedade da época, dinheiro acabando e uma dúvida que esmagava o peito. E se eu não conseguir recomeçar? E se nada mudar? Ela conta que, naquela noite, sentiu medo pela primeira vez de um jeito quase físico. Medo de falhar. Medo de não ser sustentada por Deus. Medo do futuro. E foi exatamente por isso que ela fez o que fazia quando o coração falava mais alto que a razão. Abriu a Bíblia, não procurando conforto emocional, mas uma instrução divina. Quando as páginas se moveram,
Seus olhos pousaram em Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ela conta que leu 1, 2, 3 vezes, até sentir algo mudar dentro dela, e então percebeu. Este versículo não é uma descrição, é um decreto. Não é alguém contando o que Deus fez, é alguém declarando o que Deus faz. Naquele instante, ela entendeu. Se Deus livrou Davi dos medos, Deus podia livrá-la também. Não quando ela sentisse coragem, mas quando ela decretasse a verdade da palavra. Então, pela primeira vez, Florence aplicou algo que ensinaria pelo resto da vida. Com a Bíblia aberta, colocou a mão sobre o peito e declarou: Eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, agora. Eu sou livre de todo medo. Não foi um pedido, não foi um lamento. Foi um decreto de identidade, fundado na promessa bíblica. E algo mudou no espírito dela. Aquela opressão no peito diminuiu, a mente clareou, o coração estabilizou. Ela levantou diferente, embora nada tivesse mudado ao redor, ainda. Porque, segundo Florence, o medo nunca é vencido do lado de fora. Ele primeiro é vencido no invisível, quando você declara a autoridade que Deus te deu. E foi a partir desse momento que ela formulou o princípio que mudou milhares de vidas. Você não destrói o medo lutando contra ele. Você destrói o medo declarando a verdade que ele tenta esconder. Esse é o princípio central escondido em Salmo 34:4. O medo não some quando você ora pedindo que ele vá embora. Ele some quando você declara a palavra que já diz que ele foi quebrado. Na visão de Florence, o medo é um eco do passado, tentando impedir você de ver o que Deus está abrindo no futuro. Por isso, decretos bíblicos não são adereços espirituais, são armas. São alinhamentos espirituais que fazem a alma lembrar quem manda. Deus, não o medo. A promessa, não o trauma. A palavra, não a insegurança. E aqui está o ponto mais importante que ela revelou sobre este salmo. Davi não disse: busquei ao Senhor e Ele diminuiu meu medo. Ele disse: Ele me livrou de todos os meus temores. Segundo Florence, isso significa que o medo não é vencido por partes, mas por posicionamento. Ou você se vê livre, pela fé, ou continuará vivendo como escravo daquilo que já perdeu poder sobre você no mundo espiritual. E por que isso é tão forte? Porque Jesus valida esse princípio em Marcos 11:23. Aquele que disser ao monte e não duvidar, terá o que disser. Florence entendeu. O Salmo 34:4 já é por si só um decreto. E quando declarado com fé, ele quebra a raiz do medo e abre espaço para oportunidades que estavam travadas. Não porque Deus não queria entregá-las, mas porque o medo ocupava o lugar da fé. Antes de continuar, faça algo que Florence sempre pedia a seus alunos: selar a fé com uma declaração escrita. Romanos 10:10 diz que a fé se completa quando é confessada. O Salmo 34:4 só libera seu poder quando você o declara como verdade, não como leitura. Por isso, vá agora aos comentários, não depois, agora, e escreva: O Senhor me livrou de todos os meus medos. Escreva com fé. Escreva como quem está assinando um decreto espiritual. Escreva como quem assume a identidade de alguém que Deus já libertou. Eu espero você. Quando terminar, seguimos juntos para as histórias reais de transformação que nasceram desse mesmo decreto. Florence dizia que nenhuma verdade espiritual é completa até que se manifeste na vida de alguém. E o Salmo 34:4, quando declarado como decreto, não só quebra medos, abre caminhos que estavam invisíveis. Essas 3 histórias provam isso. História 1. A mãe que tinha pavor do amanhã. Marta, 37 anos, mãe de 2 crianças pequenas, acordava todos os dias com o mesmo nó na garganta. Medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel. Medo de perder o emprego no supermercado. Medo de adoecer e deixar os filhos desamparados. O medo era tão constante que ela já o chamava de companheiro. Em setembro daquele ano, o supervisor anunciou cortes. Marta gelou.
A cada manhã, antes de entrar no estoque, ela orava tremendo: Senhor, tem misericórdia. Por favor, não deixe tirarem meu sustento. Mas o medo nunca diminuía. Ela jejuou, fez campanhas, participou de vigílias e nada mudava dentro dela. Até que, numa noite, enquanto lavava a louça, encontrou um vídeo antigo de Florence lendo o Salmo 34:4. A frase a atravessou como flecha. O medo não sai quando você suplica. O medo sai quando você decreta a verdade de Deus. Marta respirou fundo, foi para o quarto, trancou a porta e repetiu as palavras que ouviu. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Mas, pela primeira vez, ela não pediu. Ela declarou: O Senhor me livrou de todos os meus medos. O amanhã não me assusta mais. No dia seguinte, algo dentro dela estava diferente. O coração não corria descontrolado. As mãos não tremiam. Ela não sabia explicar, mas havia paz. 3 dias depois, em vez da demissão que tanto temia, recebeu uma notícia inesperada. O gerente precisava de alguém organizado para assumir o caixa principal, e pensou nela. Aumento de salário, horário mais leve. E pela primeira vez em anos, ela voltou para casa sorrindo. Florence comentou algo assim certa vez: Quando o medo cai, o favor de Deus encontra espaço para entrar. História 2. O homem que vivia com medo de falhar. Leonardo, 45 anos, motorista de caminhão, pai de família, sempre teve uma coisa que o perseguia: um medo profundo de falhar. Medo de errar uma rota, medo de provocar um acidente, medo de perder o emprego e decepcionar quem dependia dele. Ele carregava esse medo como se fosse parte da identidade. E cada oração que fazia parecia reforçar o pânico. Senhor, me livra do medo. Senhor, me ajuda. Senhor, por favor. Até que, numa parada de descanso, ele encontrou um antigo livro de capa amarela vendido por um ambulante, O Poder da Palavra, de Florence Scovel Shinn. Folheando, encontrou uma frase grifada por alguém: O medo se alimenta do que você declara sobre ele. Mais à frente, Florence explicava Salmo 34:4. Leonardo fechou o livro e murmurou: E se isso realmente funcionar comigo? Naquela mesma noite, estacionado no pátio do posto, sentou-se na poltrona do caminhão e declarou como se estivesse falando direto com Deus: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eu estou livre de todos os medos. Ele repetiu devagar, sentindo palavra por palavra. Uma vez, sem força, sem desespero, apenas convicção. Nos dias seguintes, percebeu algo estranho. A mente estava mais leve, as mãos mais firmes, o coração mais calmo. E algo ainda mais incomum aconteceu. Seu chefe, que raramente elogiava alguém, pediu para vê-lo no escritório. Leonardo entrou com o velho nó na barriga, mas ouviu o contrário do que esperava. Estou precisando de alguém responsável para treinar os novatos. Você topa? É um cargo acima. Medo transformado em oportunidade. Do jeito exato que o Salmo 34:4 anuncia, Florence dizia: Quando você decreta a liberdade, Deus trata do resto. História 3. A mulher que vivia com medo da solidão. Helena, 58 anos, viúva há 5, vivia com o medo silencioso de adoecer sozinha. Esse medo guiava tudo: suas decisões, seus relacionamentos, até sua relação com Deus. Ela orava e chorava, mas o medo só aumentava. Ela dizia: Não suporto mais dormir pensando que algo vai acontecer comigo. Um dia, durante um estudo bíblico, o pastor leu Salmo 34:4, mas Helena nem ouviu direito. Até que o pastor acrescentou: O medo não é falta de fé, é fé depositada na coisa errada. Aquilo a desmontou. Ela foi para casa, abriu a Bíblia, colocou a mão sobre o versículo e murmurou: O Senhor me livrou de todos os meus temores. Ela repetiu uma única vez, mas com a força de quem estava cansada de viver aprisionada. Na mesma semana,
um grupo de mulheres da igreja organizou visitas a pessoas sozinhas. Uma delas convidou Helena para ajudar, não para ser ajudada. Era como se Deus dissesse: você não vai mais temer a solidão. Você vai ser cura para quem teme. Em 2 meses, Helena estava liderando o grupo. Amizades novas surgiram, convites, jantares, encontros, conversas profundas. E a solidão que antes a esmagava se tornou ministério. Florence dizia que Deus transforma o medo em missão. E foi exatamente isso que aconteceu. Essas 3 histórias mostram o mesmo padrão espiritual. Quando alguém decreta o Salmo 34:4 em fé, Deus remove o medo e abre oportunidades do outro lado. Agora que você viu isso acontecendo na vida de outras pessoas, antes de prosseguir, respire fundo. Porque o que você vai aprender agora não pode ser desaprendido depois. Florence sempre avisava isso aos seus alunos. Quando você descobre o princípio, você se torna responsável por ele. Não há como voltar para a ignorância. Não estou exagerando quando digo que este é um dos ensinamentos mais poderosos que Florence já transmitiu, e um dos mais negligenciados pela maioria dos cristãos. E tudo gira em torno de uma verdade simples. O medo não é vencido por esforço. O medo é vencido por decreto. Se você está num lugar barulhento, pare aqui. Vá para outro cômodo. Feche a porta. Mateus 6:6 diz que certas revelações exigem intimidade, porque o que você vai ouvir agora não é frase motivacional, é arma espiritual. O Salmo 34:4 não foi escrito para ser lido como poesia. Ele é uma fórmula espiritual, um código de libertação, um padrão bíblico de autoridade. Florence dizia: o medo é a única sombra que desaparece quando você acende a luz da palavra. E por quê? Porque o medo não é uma emoção, é um espírito. E espírito só obedece à declaração, não a argumentos. É por isso que você já percebeu. O medo não vai embora quando você chora. O medo não vai embora quando você explica para si mesmo. O medo não vai embora quando você tenta controlar a mente. O medo só vai embora quando você ordena. Assim como Jesus ordenou ao vento, cala-te, Marcos 4:39. Assim como Jesus ordenou à morte, Lázaro, vem para fora, João 11:43. Assim como Davi declarou ao gigante antes mesmo de lutar, hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, 1 Samuel 17:46. A fé fala, e quando fala, cria. Agora, feche os olhos por um instante, porque eu vou ler o decreto exatamente como Florence ensinaria se estivesse aqui diante de você. Respire e escute. O Senhor me livrou de todos os meus medos. Agora caminho em oportunidades divinas preparadas para mim. Pausa. Sinta isso na alma. Agora escute novamente e deixe penetrar como óleo quente sobre feridas antigas. O Senhor me livrou de todos os meus medos. E cada passo meu encontra a porta certa no tempo certo. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque esse decreto une 2 dimensões. 1. A libertação interior. O Senhor me livrou de todos os meus medos. 2. A manifestação exterior. Agora caminho em oportunidades divinas. Florence dizia: Deus não remove um medo sem preparar uma porta. Libertação sem direção é incompleta. Esse decreto ativa as 2 coisas ao mesmo tempo. O Senhor me livrou. Tempo verbal, passado. Por quê? Porque Jesus disse em Marcos 11:24, crede que recebestes. Recebido, passado, já aconteceu no espiritual. Florence ensinava, você não diz, o Senhor vai me livrar. Isso é fé no futuro, que é dúvida disfarçada. Quando você declara, me livrou, você está dizendo ao céu, estou alinhado com o que Deus já fez, não com o que eu ainda sinto. E o mundo espiritual responde ao verbo correto, de todos os meus medos. A palavra-chave aqui é todos, não alguns. Não os mais leves. Não os que eu consigo controlar. Todos. Davi não disse que Deus o ajudou a lidar com o medo. Davi disse que Deus o livrou.
Florence dizia que essa palavra era como quebrar corrente por corrente. Medo do amanhã, medo financeiro, medo da solidão, medo do fracasso, medo da doença, medo da rejeição, medo da perda. Tudo isso está incluído em todos. Quando você fala todos, você destrói a raiz, não só os galhos. Agora caminho em oportunidades divinas. Aqui está a parte que a maioria ignora. Libertação sem movimento não vira milagre. Jesus sempre dizia: levanta-te, vai, entra, caminha. A fé liberta por dentro, mas abre portas enquanto você anda. Ao declarar que você caminha em oportunidades divinas, você está dizendo ao céu: eu não estou parado esperando, eu estou andando rumo ao que Deus já preparou para mim. E o céu responde: movimento com movimento. Preparadas para mim? Efésios 2:10 declara: as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Não é você que cria oportunidades, é Deus. Florence dizia: o caminho já existe. O medo é a névoa que impede você de enxergar. Quando você declara esse decreto, a névoa se dissipa. Florence ensinava que o Salmo 34:4 só libera seu poder quando você o transforma em ritual diário. Aqui está o ritual completo. Passo 1, pela manhã, antes de qualquer palavra. A primeira palavra do dia define o campo espiritual. Por isso, antes de falar com alguém, antes de olhar o celular, vá ao espelho ou à janela. Passo 2. Postura de autoridade suave. Fique em pé, mão no coração ou aberta para o alto. Respire 3 vezes. Passo 3. Declare uma vez, com convicção. Diga devagar: o Senhor me livrou de todos os meus medos. Agora, caminho em oportunidades divinas preparadas para mim. Não repita compulsivamente. Uma vez, com fé verdadeira, vale mais do que 100 repetições vazias. Passo 4. Silêncio de 7 segundos. Esse silêncio é importante. É no silêncio que a fé desce do intelecto para o espírito. Passo 5. Haja como quem já foi libertado. O decreto abre a porta, a ação atravessa a porta. Faça um pequeno ato naquele dia que represente liberdade. Responder um e-mail que você estava adiando, enviar um currículo, caminhar por 10 minutos, organizar um espaço pequeno da casa, iniciar algo simples que o medo vinha adiando. A ação confirma o decreto. Tiago 2,17. Fé sem obras é morta. Florence sempre dizia: nunca use o decreto para desafiar Deus. Use para alinhar-se com Ele. E alertava: nunca declare para manipular alguém, nunca declare com raiva, nunca declare para provar um ponto, nunca declare para competição espiritual. O decreto é santo. Marcos 11:23. Exige fé, paz, coração limpo. Agora que você compreendeu o poder e o ritual, se, em algum momento deste vídeo, seu coração acelerou, se você sentiu paz descendo sobre você, ou se essas palavras iluminaram algo que você não conseguia explicar, isso não foi emoção. Foi o Espírito Santo testemunhando dentro de você. E se Deus falou com você hoje, faça 2 coisas agora. Curta este vídeo. Não é por números, é um ato público de fé. É você dizendo ao céu: eu recebo esta revelação. Compartilhe com alguém que vive preso pelo medo. Pode ser um amigo, um irmão, alguém da família. Um simples envio pode ser a resposta que essa pessoa pediu em oração. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. Quando você compartilha luz, a sua luz aumenta. Existe um momento na jornada espiritual em que você deixa de repetir versículos e começa a viver o que eles dizem. E quando Florence estudou o Salmo 34:4, ela percebeu que ele não era apenas um consolo emocional. Ele era um mecanismo espiritual, um princípio ativo que muda a forma como o espírito, a mente e o corpo reagem ao medo. Para entender como isso funciona, precisamos olhar para 3 dimensões. 1. A dimensão espiritual. 2. A dimensão bíblica. 3. A dimensão científica, que apenas confirmam o que Deus já havia revelado há milhares de anos. 1.
A dimensão espiritual. O céu responde à frequência da fé. Florence sempre dizia: Deus não responde ao medo, Deus responde à fé. E isso não é metáfora. Na dimensão espiritual, fé não é pensamento positivo. Fé é posicionamento interno que muda o ambiente ao redor. Quando você repete mentalmente, estou com medo, sua alma emite a frequência desse medo. Quando você declara em voz alta, o Senhor me livrou de todos os meus medos, a frequência muda. Você se alinha à verdade de Deus, não à emoção momentânea. É por isso que o decreto não depende de sentir paz, sentir coragem, sentir força. Você não decreta porque sente, você decreta porque Deus disse. O mundo espiritual responde não às suas emoções, mas à sua autoridade como filho. 2. A dimensão bíblica, a palavra declarada, é o verbo que cria toda a Bíblia, está fundamentada no poder criador da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Deus não sentiu luz. Deus declarou luz. Esse é o primeiro princípio da criação. Aquilo que você declara com fé se manifesta. Jesus reforça isso com força em Marcos 11:23. Aquele que disser, terá o que disser. Note, não diz pensar, nem esperar, nem tentar acreditar. Diz dizer. O Salmo 34:4 carrega essa mesma estrutura espiritual porque contém 3 verbos essenciais. Busquei, ele respondeu. Livrou-me todos no passado. Florence percebeu algo chocante nisso. A Bíblia ensina que você declara como se já tivesse recebido, para que o céu mova o que ainda não apareceu. Por isso, o Senhor me livrou é teologicamente mais poderoso do que o Senhor vai me livrar. O primeiro é fé. O segundo é incerteza. O medo não resiste à certeza. A ciência moderna só está alcançando agora o que a Bíblia afirma há séculos. Neuroplasticidade. Estudos mostram que, quando você declara uma verdade emocional ou espiritual com convicção, o cérebro cria novos caminhos neurais, reduz respostas automáticas de medo, reorganiza memórias traumáticas. Romanos 12:2 descreve exatamente isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é poesia, é neurociência. Declarar o Salmo 34:4 quebra padrões mentais do medo porque cria rotas novas dentro do cérebro. Física. O observador altera a realidade. Experimentos demonstram que partículas subatômicas mudam seu comportamento quando observadas. Em outras palavras, a intenção muda o resultado. Hebreus 11:3 já dizia: o visível veio a existir do invisível. O seu decreto é a intenção. A mudança na vida é o efeito. Epigenética. O corpo responde ao que você declara. Pesquisas provam que medo prolongado enfraquece o sistema imune. Palavras de segurança e fé ativam circuitos de cura e estabilidade. Declarações positivas reduzem inflamações e estresse. Provérbios 17:22 confirma: o coração alegre é bom remédio. Ou seja, quando você declara que o medo caiu, seu corpo reage como se já estivesse seguro. A biologia confirma a Bíblia. A ciência alcança Deus, e não o contrário. Muitas vezes você já orou assim: Senhor, tira esse medo da minha vida. Senhor, por favor, me ajuda. Mas, sem perceber, reforçou a própria emoção. A mente ouviu: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E continuou produzindo medo. Florence dizia: o medo é combustível para ele mesmo. O decreto é a tesoura que corta o fio. A oração comum fala do medo, gira em torno do problema, reforça a sensação, alimenta a dúvida. O decreto afirma a verdade divina, declara vitória no passado, ativa a fé, muda o campo espiritual, muda o corpo, muda a mente. É como a diferença entre Senhor, abre a porta, e a porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. Um pede,
o outro assume. E por isso funciona. Florence ensinava que 3 coisas acontecem imediatamente. 1. O espírito de medo perde autoridade sobre você. 2. Os anjos recebem ordem para agir a seu favor. Salmo 91, 11. Ele dará ordem aos seus anjos. 3. O seu coração abre espaço para oportunidades antes invisíveis. É como se Deus limpasse o horizonte. E o que antes parecia ameaça, agora parece caminho. E é por isso que, tão frequentemente, novas oportunidades surgem dias ou até horas depois do decreto. Uma ligação inesperada, um convite, uma porta profissional, uma solução que não estava visível. Porque, segundo Florence, o medo bloqueia, o decreto desbloqueia, a fé atrai o que já estava reservado. Se tudo isso está fazendo sentido dentro de você agora, então se prepare. Antes de continuar, respire fundo. Mais uma vez, agora, lentamente. Porque este momento não é apenas conteúdo, é encontro. Eu quero que você feche os olhos por alguns segundos, se puder, e permita que seu espírito entre num estado de calma. Não é meditação, é abertura, é espaço para Deus falar. Imagine a cena. Imagine se despertando numa manhã de daqui a algumas semanas. A luz entra pela janela de forma suave. Você abre os olhos e algo está diferente. Aquele peso que sempre acordava com você, como se uma mão apertasse seu peito, não está mais lá. Você se senta na cama, passa a mão no rosto e sente leveza. Não é falta de problemas, é falta de medo. Você caminha até o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, vê alguém que não está lutando para sobreviver, mas alguém que está vivo de verdade. Alguém fortalecido, reconhecido por Deus, alguém que encontrou um caminho seguro. Você sorri, e o espelho devolve o sorriso, não cansado, não tenso, um sorriso de quem sabe que é guardado. Você prepara seu café e, sem perceber, canta baixinho uma canção que marcou sua infância. A paz faz isso. Devolve coisas que você nem lembrava que tinha perdido. E então, naquela manhã tranquila, algo acontece. Seu celular vibra, uma mensagem inesperada, uma porta que você não imaginava, uma resposta que estava travada há meses, alguém te procurando com uma oportunidade. Um sim onde antes sempre havia não. Nesse instante, você entende, o medo caiu e Deus ocupou o lugar dele. Era isso que o Salmo 34:4 queria dizer desde o início. Ele me livrou de todos os meus temores. E quando o medo cai, o que Deus preparou finalmente chega. Agora abra os olhos, ou apenas escute com o coração. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo sobre você. Diz que você não desistiu, mesmo quando o medo gritou dentro de você. Diz que você procurou respostas, mesmo cansado. Diz que você tentou se levantar, mesmo tremendo. E sabe o que é mais bonito? Deus viu cada tentativa. Ele viu aquela noite em que você chorou sozinho no quarto. Viu a oração que você não conseguiu terminar. Viu o pavor de perder quem você ama. Viu o medo de não conseguir pagar contas. Viu o medo de falhar. Viu o medo de ser abandonado. Viu o medo de não ser suficiente. E ele guardou cada lágrima. Salmo 56:8 diz isso literalmente. Hoje, você não está ouvindo este vídeo por acaso. Não é algoritmo, não é coincidência, é resposta. Florence dizia, a vida espiritual não erra endereço. Se essa mensagem encontrou você, é porque Deus decidiu que o ciclo do medo termina hoje. Preste atenção agora, porque esta talvez seja a frase mais importante de todo o vídeo. Você não é uma pessoa com medo tentando ter fé. Você é um filho de Deus que esqueceu da sua herança. Você já tem autoridade, já tem promessa, já tem cobertura divina, já tem o Salmo 34:4 escrito sobre sua vida. O medo te convenceu de que você estava sozinho, mas você nunca esteve. Florence dizia, a alma só teme o futuro quando esquece que Deus já está lá. Deus já está no amanhã que você teme. Deus já está abrindo portas que você não vê.
Deus já está enviando respostas que você ainda não recebeu. Você não está caminhando no escuro. Você está caminhando na direção de algo que Deus preparou de antemão. Uma verdade profunda. Nada muda. Até você decidir que hoje é o dia em que algo muda. Tiago 1:22 diz: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Ouvir que Deus te livra do medo não te transforma. Declarar, crer e agir. Isso muda tudo. Hoje pode ser o dia que você vai lembrar pelo resto da vida. O dia em que você finalmente entendeu a chave. O dia em que a sombra caiu. O dia em que o medo perdeu o nome. O dia em que a luz entrou. E quando você decretar amanhã cedo, não será só um ritual. Será um renascimento. Você estará dizendo para a alma, para o medo, para o passado, para o céu: eu sou livre. Eu caminho em oportunidades. Eu recebo o que Deus preparou. E Deus responderá, porque Ele sempre responde à fé. Guarde isso para amanhã cedo, diante do espelho. O Senhor me livrou de todos os meus medos. Agora caminho em oportunidades divinas preparadas para mim. Uma vez, com fé, com convicção, com coração aberto, é assim que o novo capítulo começa. Antes de você sair deste vídeo, guarde uma verdade que fecha tudo o que vivemos aqui hoje. O medo não define o seu futuro. A promessa define. E a promessa está escrita, selada e viva em Salmo 34:4. Você não caminha mais como alguém que tenta sobreviver, mas como um filho que foi livre de todos os temores e que agora enxerga oportunidades que antes estavam escondidas pela sombra do medo. Se esta mensagem tocou você, se algo dentro de você se abriu, se você sentiu paz, clareza ou direção, então faça apenas duas coisas. Inscreva-se neste canal agora. Não como quem aperta um botão, mas como quem decide caminhar por uma jornada espiritual diária, revelação após revelação. A cada vídeo, Deus vai te fortalecer, te ensinar, te alinhar e te preparar para tudo o que Ele planejou para você. Ative o sininho, porque no próximo vídeo eu vou revelar o decreto de fortaleza do Salmo 27:1, a palavra que cessa a ansiedade e abre caminhos de coragem. Você não pode perder isso. Que o Senhor te cubra, te guarde, te livre de todo medo e te conduza às portas que Ele mesmo preparou. Em nome de Jesus. Amém.